Olá! Iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje estamos com o Frater Marcos Kuznick, que é licenciado em História, mestre em Educação e astrólogo, para conversar com a gente sobre o que é um mapa astrológico. Confira! Frater Marcos, que bom recebê-lo aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Vivian. Sempre está prazer aqui conversar com nossos fratres e sorores e com toda a audiência aí do programa Presença e Harmonia. Frater, então, vou começar pelo o quê? Então, você pode explicar para a gente o que é um mapa astral? Então, o mapa astrológico, ele é um diagrama que mostra a posição do céu em um determinado momento. O mapa astrológico mais conhecido é o que a gente chama de mapa natal, que é um mapa do nascimento da pessoa, a partir de um determinado ponto de vista. Então, suponha que a pessoa tenha nascido no dia 27 de fevereiro de 1980 em Curitiba. É o céu da cidade de Curitiba naquele momento e naquele horário. Então, esse diagrama, ele antigamente, não tão antigamente assim, ele era traçado manualmente. Os astrólogos tinham uma tábua de efemérides, que parecia uma lista telefônica, onde se transcrevia e ia desenhando. Atualmente, existe uma série de programas de computadores e sites onde você coloca lá a data, o horário e a cidade de nascimento e automaticamente ele vai plasmar aquele diagrama mostrando a posição do céu, ou seja, a posição dos signos e dos planetas a partir daquele momento. E como você acabou de comentar, que hoje nós temos esses programas, mas como que o mapa astrológico ele pode ser calculado? Então, o cálculo do mapa, antes ele era uma disciplina até, como eu falei, bem restrita, porque você tinha que ter uns certos conhecimentos até de matemática para poder fazer esse cálculo. Hoje, talvez uma das razões da astrologia ter se popularizado mais, principalmente talvez nos últimos 20 anos, é que as pessoas estão tendo acesso ao cálculo do próprio mapa astrológico. Então, hoje, se você digitar aí no Google ou qualquer mecanismo de pesquisa, você vai encontrar alguns sites que fazem o cálculo do mapa. Porém, interpretar o mapa já é outra coisa. Isso é que negócio. Agora eu gostaria de te perguntar, justamente de que maneira o mapa astrológico ele pode ser interpretado? Então, você olhando esse diagrama, você vai observar a posição dos astros, a posição do céu naquele momento. Os antigos, isso a gente falando do tempo dos babilônios, dos sumérios, dos acádios, dos egípcios, eles faziam essa interpretação praticamente ao vivo, ou seja, o astrólogo ele ia até o local e olhava a posição da lua, das estrelas. Atualmente a gente não faz mais essa contemplação como astrólogo, você acaba olhando o diagrama. Mas olhando o diagrama você vai ver aquelas posições dos planetas, ou seja, a posição do Sol, a posição da Lua, a posição dos diversos planetas, e isso vai te dar meio que uma espécie de um panorama daquela personalidade. Ou seja, a partir do conhecimento que você tem da posição dos planetas no mapa astrológico, você pode inferir uma série de questões relacionadas à vida daquela pessoa. O que é necessário para fazer a interpretação do mapa? Para fazer a interpretação do mapa, a gente diz o seguinte, além de você ter um conhecimento técnico do que significam as posições astrológicas. Por exemplo, a posição astrológica talvez mais conhecida é a posição do Sol. Então, todo mundo sabe seu signo solar. Você sabe se você é de Escorpião, se você é de Aquário, pelo dia do mês que você nasceu. Porém, existem outras posições que são mais sutis, que você só acaba descobrindo quando você faz o cálculo do mapa. Por exemplo, nem todo mundo sabe qual é o seu signo lunar, ou seja, eu posso ser, por exemplo, escorpiano, mas eu posso ter minha lua no signo de touro, posso ter minha lua no signo de aquário, posso ter minha lua no signo de peixes, e isso vai refletir uma série de comportamentos, no caso da lua, relacionados ao processamento das nossas emoções. O ascendente, por exemplo, que é uma outra posição que nem todo mundo sabe, que vai falar sobre o nosso corpo, vai falar muito mais sobre o nosso comportamento do que a nossa essência. Agora, além desses conhecimentos técnicos, eu costumo dizer que a interpretação do mapa astrológico é um diálogo entre duas pessoas. É o diálogo do astrólogo com aquela pessoa que você está tentando decifrar o mapa. Porque o mapa não fala por si, você tem que contextualizar aquele mapa astrológico. E essa contextualização,
Hoje, em tempos de inteligência artificial, por exemplo, já há muitos anos, né, Vivian, que você consegue na internet uma série de horóscopos automatizados. Você coloca lá a sua data, às vezes a pessoa paga lá um valor e recebe um relatório. Com a inteligência artificial isso ficou até mais sofisticado, porém nada substitui aquele feeling que o astrólogo tem conversando com a pessoa e contextualizando as questões da pessoa. Sejam questões de relacionamento, sejam questões profissionais, sejam questões de autoconhecimento que, acredito eu, é a maior capacidade do mapa em descrever. Então, além de você ter o conhecimento técnico, tem que ter uma sensibilidade de dialogar com a pessoa, porque o mapa, claro, ele não é um fim em si mesmo, ele é só uma ferramenta de autoconhecimento. E que tipo de informação, claro que agora há pouco você já foi dando algumas pinceladas para a gente, mas que tipo de informação pode ser obtida pela interpretação de um mapa? As informações são múltiplas, porque embora a gente saiba que o mapa não é o território, né, que uma pessoa é muito mais do que um mapa astrológico, mas a quantidade de informações que você consegue inferir a partir da análise do mapa astrológico é muito grande. Então, tipicamente, você consegue... o primeiro ponto é ver como a pessoa se relaciona consigo mesma. Né? É tentar entender como que ela modula suas emoções. Então, por exemplo, o Sol. O Sol é o núcleo da nossa personalidade, então você vai entender qual que é como se fosse uma cebola, né? A gente tem aquelas camadas, você tirando todas aquelas camadas, aonde que você vai chegar? Então, isso é uma função do mapa astrológico, descobrir qual é aquela essência. Outra questão é ver como a pessoa modula suas emoções. E isso, tanto em relação a familiares, ao seu plano mais íntimo, a questão da relação com colegas de trabalho, a questão da relação com instituições. Algumas questões relativas à parte vocacional, uma das razões que mais levam as pessoas a buscarem um mapa astrológico é tentar entender qual a sua vocação, né, aonde ela funciona melhor. Então, por exemplo, uma pessoa que tem vocação para ser cozinheiro, ela pode, de repente, estar trabalhando como advogado, pode ser que seja um excelente advogado, mas seria melhor se fosse cozinheiro, porque é ali que ela consegue expressar o melhor os seus talentos. Então, a quantidade de informações que a gente consegue inferir do mapa astrológico, ela é muito grande, né? Isso depende tanto do conhecimento técnico que o astrólogo tenha, como da própria disponibilidade da pessoa de dialogar sobre o seu mapa astrológico. E aí a gente consegue tirar uma série de informações importantes. E é importante, assim, né, digamos, até um pouquinho daquilo que eu vivenciei com o meu mapa, né? Você tem alguém que está te falando das características a partir do que está lendo, mas também de um processo da gente se reconhecer também, muitas vezes. E isso é impressionante, né? Porque eu acredito que, assim como outros processos terapêuticos, a gente pode entender a própria análise do mapa astrológico como uma espécie de um processo terapêutico, muitas vezes a maioria daquelas informações a pessoa já tem. Só que quando ela recebe uma devolutiva, obriga ela muitas vezes a refletir de uma forma mais profunda. Então, quando você fala sobre as características da pessoa, ela acaba voltando o olhar para si mesma. E isso tem um efeito muito interessante, muito efetivo. Claro que existem muitos fatores que não são evidentes para a pessoa. E isso também o mapa astrológico tem a capacidade de trazer, digamos, mais para a superfície, com toda certeza. E para quem quer aprender a interpretar, fazer um mapa astrológico? Eu digo o seguinte, sabe, Vivian, a astrologia, há alguns séculos atrás, era uma arte muito restrita. Para você ter acesso ao conhecimento astrológico, você tinha que ser um erudito, você tinha que ter um treinamento formal, você tinha que ter acesso a livros que eram caríssimos, né? A circulação da informação era muito difícil. Com a invenção da imprensa, tudo isso ficou mais fácil. Porém, dos anos 90 para cá, nós vivemos uma revolução chamada internet, que facilitou muito a possibilidade de você obter hoje conhecimento não só astrológico, mas de qualquer natureza. Porém, muitas vezes falta uma necessidade de ser guiado. Então, narrando um pouco da minha experiência, sei lá, uns 20 anos atrás, quando eu comecei a pensar em praticar astrologia profissionalmente, ainda não era muito disponível esses cursos online que hoje a gente tem. Então, eu tive que, particularmente, comprar os livros, etc., e procurar um mestre que me orientou. Atualmente, existem muitos bons cursos, sejam online, sejam livros, existe muito material. Para quem quiser entender melhor, nós, né, eu que sou membro do canal Realidade Fantástica, né, do YouTube, que talvez muitos dos que nos veem sabem, a gente oferece um curso de astrologia.
de quando em quando. Então, se você tiver interesse também, você pode mandar uma mensagem para mim que eu coloco o teu nome lá numa lista e quando nós tivermos uma data, com certeza a gente vai te avisar. A gente tem um curso de astrologia básica muito interessante, seja para quem quer estudar astrologia profissionalmente ou para quem simplesmente quer estudar astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento. E a gente tem que fazer o nosso mapa de tempos em tempos? Então, geralmente eu faço assim. Existem várias modalidades de mapa astrológico. O primeiro mapa que normalmente eu faço é o mapa natal, que é o mapa do nascimento. Foi isso que nós fizemos, né? Ele vai dar mais ou menos o aspecto de como toca a banda. Ali você vai ver questões relacionadas à vitalidade, algumas questões relacionadas à saúde, muitas questões relacionadas ao trabalho, ao relacionamento. Essas questões, mais ou menos, vão apresentar como funciona no decorrer da nossa vida como um todo. Porém, existem alguns outros mapas, como, por exemplo, a Revolução Solar. A Revolução Solar é um mapa do ano. Então, ele vai de um aniversário, por exemplo, eu faço aniversário dia 10 de novembro. Então, o meu ano vai de 10 de novembro, por exemplo, seria 10 de novembro de 2024 a 10 de novembro de 2025. Esse mapa, ele é muito mais previsional. Ele é muito mais de prognóstico. Ele vai mostrar como fica aquele ano em termos de oportunidades, em termos de, enfim, uma série de questões. Então, sim, e outra coisa, a interpretação do mapa astrológico, ela nunca é completa, né? Por mais que você faça uma vez, sempre você vai revisitando, analisando outros fatores, né? Eu, por exemplo, praticamente lembrando meu mapa astrológico de cabeça, sempre estou olhando também, em busca talvez de mais alguma resposta. Sim, isso foi um exercício que eu fiz esse ano, no meu aniversário. Eu falei, não, quer saber, eu vou ler meu mapa astral. Exatamente. Isso justamente nessa busca, porque a gente imagina mesmo, o que vai ser da minha vida agora nesse próximo ano, o que eu quero para mim, né? E é uma coisa interessante, sabe, Vivian, porque tem um adágio muito famoso na astrologia que a gente diz assim, que os astros inclinam, mas não obrigam. E aí a gente entra na questão do livre-arbítrio. Algumas pessoas podem dizer, mas espera aí, será que a astrologia não é um processo muito determinista? Ou seja, eu vou fazer meu mapa e de repente, não, as suas características são essas e não tenho o que fazer. Eu não sou um astrólogo determinista, eu acredito que sim, existem forças muito poderosas. Eu acho que o mapa astrológico ele tem essa condição de nos descrever de uma forma muito importante, descrever eventos importantes, porém a questão do livre-arbítrio é um mistério. E a gente não, embora nós sejamos condicionados, e talvez o mapa astrológico mostre uma questão de condicionamento, até kármica, não somos determinados. E o fato de nós podermos, como seres humanos, transcendermos esse condicionamento é algo fantástico, que isso nem a astrologia dá conta. Isso é só mesmo, é um mistério do espírito humano, com certeza. E a gente consegue, por exemplo, cruzar mapas, digamos, sim, já que tem essa parte relacional, sim, seja com membros da família ou mesmo com Isso é uma técnica muito usada, porque quando você faz a comparação entre mapas astrológicos, você vê como por exemplo, existe uma área do nosso mapa, digamos, a segunda casa astrológica, ela lida com questões financeiras. Como que eu lido com o dinheiro, o que é o dinheiro para mim, se eu obtenho isso de forma criativa, se eu sou perdulário, se eu sou mão de vaca, se eu consigo dinheiro de formas criativas, qual que é a minha relação com o dinheiro? Muitas vezes, quando você vai comparar a tua casa 2, vai parar aonde no mapa da outra pessoa. Talvez a ideia que ela tenha a respeito de dinheiro seja muito diferente da tua. Talvez isso seja complementar, mas talvez isso seja conflituoso, né? Uma outra casa, por exemplo, a casa 5, que fala sobre filhos. Quais são minhas expectativas com relação aos filhos? Como que eu exerço a paternidade ou a maternidade? Quando a gente está falando de um casal, eu posso comparar essas áreas da vida, ver se elas são complementares ou são divergentes. Então, existe uma série de pontos dentro de mapas astrológicos, isso entre marido e mulher, namorados, irmãos, sócios, quer dizer, toda vez que a gente estabelece algum nível de relacionamento, é como se os mapas fossem uma engrenagem que aqueles dentes vão se conectando uns com os outros. Muitas vezes essa conexão ela é bastante suave, outras vezes ela é um pouco deslocada. E você sabe quando você engata a marcha do carro e faz aquele barulho? É mais ou menos assim. Então a astrologia também tem essa capacidade de mostrar como que se dá, em que ponto. Por exemplo, a gente sabe que eu já fiz mapas astrológicos onde um casal, por exemplo, funcionava perfeitamente como casal, como par romântico, como um casal que cuidava dos filhos e também como sócio do mesmo negócio. Existem casos que não.
que são ótimos, um casal romanticamente, mas não podem trabalhar juntos. E isso está descrito no mapa astrológico. Como existe o contrário, tem pessoas que conseguem estabelecer uma excelente relação de trabalho e muitas vezes quando eles tentam estender essa relação, seja de amizade ou até romanticamente, não funciona. Por quê? Essa relação funciona melhor no ambiente de trabalho. E isso também o mapa astrológico dá conta. Dá conta. E a gente consegue modificar um pouco isso? Consegue, porque é um aprendizado. Eu sempre digo o seguinte, que quando a gente vai fazer um mapa astrológico, eu tenho 50 anos, então, quando eu vou fazer de uma pessoa da minha idade, eu já passei por muitas experiências. Muitas das coisas que estão descritas no meu mapa astrológico, eu já tive condição de trabalhar. Né? Muitas coisas que eu considerava e considero como defeitos, eles já estão trabalhados. Muitas dificuldades eu comecei a trabalhar em cima. Se você vai fazer um mapa de um jovem, de uma criança, ela está tudo por viver ainda. Então, existe uma série de questões. As coisas que estão no mapa estão ali para ser trabalhadas. Você não pode usar o mapa astrológico como álibi. Então, não, eu sou bravo, então eu vou gritar com as pessoas no trânsito. Não, isso está descrito no mapa, mas o que você vai fazer a respeito? Né? O que você vai fazer a respeito? Às vezes, por exemplo, você vê no mapa que uma pessoa tem uma excelente capacidade de trabalho, não está sendo utilizada. De repente, é um tesouro que ela tem, está oculto e ela não aproveitou. Então, muitos dos fatores que estão... Claro, sempre vai ser um desafio. Né? Imagine, por exemplo, você pega uma sexta casa astrológica, ela descreve o nosso cotidiano. Tem pessoas que você vê no mapa que elas são desorganizadas, por exemplo. Elas não conseguem organizar seus horários, não conseguem organizar seu dia a dia, mas não pode ser um álibi. Ela pode dizer, o que eu vou fazer então? Sempre vai ser desafiador. Ela sempre vai ter que prestar atenção. Eu já fiz muitos mapas de pessoas que tinham assim, os mais variados temas e problemas, mas que me falaram, olha, isso era quando eu tinha 25 anos, 30 anos, hoje eu já consegui trabalhar. E muitas vezes a função do mapa é evidenciar, olha, o que você vai fazer a respeito disso? E é uma coisa importante também. Com certeza. E já que você estava falando de alguns exemplos para a gente, então sobre a sua vida, né? O mapa astral fez diferença? Acredito que sim, se você puder contar um pouquinho para a gente. E se você pode compartilhar conosco algum exemplo de que o mapa astrológico trouxe na mudança da vida de alguém no seu dia a dia. Eu acho que são vários. Assim, eu creio que talvez eu seja o caso que eu conheço melhor, porque a minha busca pelo mapa astrológico foi por um processo terapêutico. Na época eu já conhecia um pouco de astrologia, já tive contato com a astrologia assim, de uma forma muito precoce. Um astrólogo fez meu mapa, eu tinha uns 15 anos de idade, e aquilo me impressionou muito, só que não estudei a fundo. Em determinado momento eu comecei a estudar astrologia e posso dizer que muitas coisas ajudaram a compreender o meu comportamento e melhorar. Por exemplo, a quinta casa astrológica, ela descreve no nosso mapa astrológico como a gente lida com a felicidade, a nossa vocação para a felicidade. Uma pessoa, por exemplo, que tem o Sol na quinta casa astrológica, é uma pessoa que tem vocação para a felicidade. Né? Ela pode ser o que for, mas ela consegue, ela vai ser ela mesma quando ela está usufruindo dos filhos, quando ela está usufruindo das coisas assim, em que ela pode aproveitar a vida. Ter Saturno, eu tenho Saturno na casa 5, não fica bem, porque Saturno é austeridade, é medo, é culpa, é baixa autoestima. Então, eu sempre fui muito austero em muitas questões e eu me orgulhava disso. Só que em determinado momento eu descobri que isso era exagerado. Era uma justificativa que eu tinha para não aproveitar muitas coisas da vida. Quando eu me deparei com esse fator na astrologia, lendo sobre Saturno e a quinta casa astrológica, me ajudou ainda um esforço. Só que eu melhorei, sei lá, 80%. Então, a astrologia funciona muito assim. Teve um outro caso de um cliente em que você, observando o mapa dele, você via que ele era uma pessoa bastante dado a festas. Festas e mulheres e uma série de coisas. Né? Jovem. Só que você olhando no mapa também, você via que ele tinha um forte desejo de ter filhos e família. E são coisas que conflitam, né? São coisas que conflitam. O meu conselho foi de que ele se tratasse, né? Porque ele já tinha percebido que aquele elemento na vida dele não era um elemento de prazer, era um elemento que estava levando ele a se afastar de uma vocação que ele tinha. Passado alguns anos, a gente teve a oportunidade de conversar e ele evoluiu isso de uma forma brutal. Ou seja, ele conseguiu superar essa fase, conseguiu se encaminhar para um casamento e para a realização. Sempre é um esforço para essa pessoa. Né? Mas a gente tendo um mapa astrológico, ele tem como nos dar uma devolutiva. E tem como a gente trabalhar pontos bastante específicos da nossa personalidade a partir do mapa astrológico.
E agora, então, né, falando um pouquinho sobre os elementos do mapa, Frater Marcos. Você já comentou para a gente um pouco da função do Sol, da Lua. Sim. E dos planetas no mapa. Eu costumo dizer o seguinte, os planetas são como faculdades da alma. Né? O Sol e a Lua a gente chama de, não são planetas, obviamente, mas a gente chama de planeta na astrologia, que é para simplificar. Mas, por exemplo, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Cada planeta ele representa uma faculdade. Por exemplo, Mercúrio representa o nosso intelecto. Como que eu aprendo, como que eu falo, como que eu me comunico. Então, a posição do Mercúrio no mapa vai mostrar como a minha mente fala. Se eu tenho um Mercúrio em Áries, será que é uma mente parar? Não, é uma mente afoita, é uma mente proativa. Né? Ou, de repente, a pessoa tem um Mercúrio em Peixes, sonhadora. Quer dizer, a mente da pessoa já está muito mais ligada a elementos espirituais. Vênus, por exemplo. Vênus é o amor. Como a gente vivencia o amor, como a gente aprecia a beleza, como a gente aprecia os prazeres da vida. Uma Vênus aflita vai levar a dificuldade da pessoa a vivenciar os prazeres, as boas coisas. Uma Vênus bem posicionada, o Vênus também mostra onde a gente tem vantagens no nosso mapa. Marte é a nossa força, a nossa coragem, onde a gente canaliza a nossa energia. Então, por exemplo, onde tem Marte no mapa, ali eu tenho muita força, ali eu tenho muita energia, ali eu tenho condições de canalizar, inclusive, meu ímpeto físico. Júpiter é o crescimento, a expansão, a sorte. Saturno já é o contrário. Eu costumo dizer o seguinte, Júpiter é como se fosse a figura do tio, do padrinho. E o padrinho não aparece para te dar bronca, o padrinho aparece para te levar a passear no shopping. Né? Então, onde você tem Júpiter no mapa, é ali como se tivesse um padrinho. Saturno já é aquele professor severo, aquele pai autoridade que diz, mas eu não sou teu amigo, eu sou teu pai. Então, onde você tem Saturno no mapa são as lições mais difíceis, mais duras, que levam mais tempo, e assim por diante. Então, cada um desses planetas ele vai mostrar uma faculdade, ele vai estar em determinado signo e vai estar em determinada casa. Por exemplo, uma pessoa que tem, sei lá, Vênus na casa 1, a casa 1 é o corpo da pessoa, essa pessoa é bonita, ou ela parece bonita, a presença dela é agradável. Já uma pessoa que tem a Marte, por exemplo, na casa 1, ela pode parecer até um pouco assustadora, porque toda a força dela aparece na aparência e no comportamento. Então, cada um dos planetas vai dar uma função no mapa astrológico. E que relação a gente pode estabelecer entre o conhecimento do mapa astrológico e a nossa busca pela espiritualidade? A busca pela espiritualidade, existe, sabe, Vivian, várias correntes dentro da astrologia. Existe uma astrologia que, digamos, ela é mais utilitarista, ela parte de interpretações assim mais pragmáticas, que é interessante também. Eu, por exemplo, eu acho que eu derivo muito da minha prática astrológica da observação. Claro, a gente aprende pelos livros, etc., mas a gente deriva muito da observação. Porém, do ponto de vista espiritual, mostra como que a pessoa trata, qual é o lugar que esse tema ocupa na vida da pessoa. Então, existem algumas pessoas que você vê que tem uma característica muito mais devocional. Isso é claro no mapa dela. A espiritualidade é vivida de uma forma muito mais devocional. Algumas pessoas têm uma via mais intelectualizada. Você vê que ela procura associação, por exemplo. Algumas pessoas elas vão buscar organizações como a Ordem Rosa Cruz, por exemplo, porque elas acreditam, né, que adentrando uma sociedade que elas vão conseguir vivenciar essa coletividade. Então, a espiritualidade no mapa, ela vai ser demonstrada como que a pessoa vivencia, e muitas vezes quais são as atitudes que a pessoa tem com relação à espiritualidade. Então, também é um dos principais temas também que as pessoas procuram para saber sobre o mapa astrológico, é como que eu posso vivenciar a questão espiritual de uma forma mais efetiva. E, Frater, você já comentou com a gente a respeito, né, de como que quem tem interesse em conhecer, como pode estudar hoje a respeito da astrologia, mas você tem alguma dica de leitura para a gente? Tem várias dicas. Eu diria o seguinte, para quem quer começar, eu recomendaria os livros podem anotar aí, de um astrólogo chamado Stephen Arroyo. É um astrólogo americano muito bom, porque ele é também um terapeuta, e tem livros muito didáticos, né, muito de fácil leitura. Então, tem um livro que se não me engano, a Astrologia, Psicologia e os 4 Elementos, um livro que eu recomendo, porque trata da astrologia dos 4 elementos, terra, ar, fogo e água, que é um outro tema que aparece no mapa astrológico.
né? Você tem os signos que são de terra, de ar, de fogo e de água. Quando você faz um mapa de uma pessoa, você vê se aquela pessoa tem muito fogo, tem muita água, tem muito ar. No mapa astrológico isso tem relação com várias coisas. Então o Stephen Arroyo é um que eu recomendo também para que você que está buscando uma leitura legal possa se aprofundar no estudo da astrologia. Eu gostaria também de pedir, né, justamente uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Então, a mensagem que eu dou é o seguinte: não se deixem impressionar pelo mapa astrológico no sentido determinista. Toda vez que você procurar uma orientação astrológica, e até de qualquer oráculo, saiba o seguinte, que se essas práticas forem feitas de maneira séria e sincera, elas abrem portas e não fecham. Então você com certeza tem condições de superar e transcender essas questões para entrar num novo nível de compreensão. Eu acho que a astrologia e também outras práticas sérias de artes interpretativas, elas têm essa condição de mostrar que, apesar de tudo que nos cerca, nós termos os nossos condicionamentos, nós também temos condições de ir além como seres humanos. Frater Marcos, agradeço muito, né, por você estar aqui conosco hoje. É a primeira participação, espero que de algumas, com certeza. Fico à disposição. Muito obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presençaharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!